Abre a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E eu vou te pedir que você fique com a sua Bíblia aberta, porque com certeza o Senhor vai falar com você algumas coisas de forma muito exponencial nesta noite. Eu quero pregar nessa noite uma temática com o tema avivamento urgente. Vira para o seu irmão e fala assim: avivamento urgente. Você que tem a revista dos 12 dias, talvez você possa estar falando assim: mas pastor, eu estou acompanhando a leitura da revista e o tema hoje do encerramento, ele vai falar sobre a questão do vento que está soprando sobre vales de ossos mortos. E você vai perceber que no decorrer dessa mensagem, nós vamos mencionar aqui o tema de hoje dentro da revista e aquilo que Deus colocou o coração do pastor Marco. Mas nós vamos aqui nessa noite simplesmente ampliar o assunto, porque a revista, o autor que já escreveu a lição do encerramento da campanha, ele foi muito feliz e muito profundo nas explicações sobre a questão a respeito desse tema. Eu quero simplesmente aqui colaborar com o autor e trazer um crescimento, trazer aqui uma expansão do seu intelecto, uma expansão do teu relacionamento com Deus, uma expansão da tua vida com Deus. Vamos lá? Ler. Diz assim, Atos do Apóstolo, capítulo 2, versículo 1. Cumpriu-se no dia de Pentecoste, estavam todos o quê? No mesmo. Versículo 2 agora. E de repente veio o quê? Eu esqueci. Pega aí. De repente veio do céu um som como de um vento. Aí eu tenho uma pergunta para você: era vento ou não era? Quem está acostumado comigo já há um tempo sabe que eu gosto de fazer uma leitura bem pausada para entender aquilo que a Bíblia está dizendo. De repente veio do céu um som como de um vento. Agora esse vento que a Bíblia está mencionando ali, está falando como de, existem algumas características que vêm nessa ação sobre aquele lugar. Percebe lá a leitura? Veemente, impetuoso. E o que aconteceu sobre a casa? Continua a leitura, por favor. Pega essa aqui. Se ali era um vento de forma literal, porque essa igreja é uma igreja bíblica, o pastor desta casa é um pastor bíblico, e eu tenho a certeza que as instruções bíblicas nessa casa é de uma forma muito profunda. Então, para mim, eu tenho assim uma liberdade muito grande de pregar algumas coisas bíblicas aqui nesta casa. Todos nós sabemos que a Bíblia, ela também foi escrita de forma figurativa. Precisamos entender isso aqui. Existem algumas coisas que são mencionadas na Bíblia que é figurativa, ela não é literal. Quando nós fazemos a leitura de forma muito atenta do versículo 2, nós vamos perceber que vai dizer como de um vento. Aí eu tenho uma pergunta para você. No início dessa introdução da mensagem, o vento, ele passa ou o vento permanece? Então o vento não permanece? Então, se o vento não permanece, como é que ali encheu toda a casa? Já pararam para ler isso com atenção?
Se o vento sempre passa, por que ali encheu toda a casa? Nós vamos perceber que ali é uma palavra figurativa. Ali houve simplesmente a ação do vento, não era o vento, houve a ação, Gabriel. Percebe que dentro da leitura, nós vamos perceber que o termo veemente e impetuoso são dois termos que são de ação humanas. Quando nós olhamos para a introdução dessa mensagem, nós vamos perceber que esse termo que está aí na Bíblia, de veemente, ele vai falar de algo inflamado e algo vivo. Veemente significa algo vivo. Então, veemente ali é uma característica de uma pessoa. Por quê? Porque em Atos 2 é a descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma pessoa. Pastor, por que ele vai se demonstrar ali de uma forma figurativa como um vento? Por quê? Porque havia pessoas que estavam reunidas naquele lugar que ainda não tinha contato com ele, ainda não tinha relacionamento com ele. Porque a Bíblia vai mencionar que em torno de 120 pessoas estavam dentro do cenáculo. Pega essa aqui. Aqueles que tinham um relacionamento profundo com Cristo, era só os discípulos que estavam ali. Os discípulos eram 12. Então, 120 menos 12, vai dar o quê? 108. Então, 108 pessoas que estavam reunidas naquele lugar, ainda não tinha um contato literal com ele. Quando eu digo literal, eu estou falando de um contato pessoal. É igual aqui nessa grande celebração. Existem algumas pessoas que têm um contato, um relacionamento com Cristo mais profundo, um relacionamento íntimo com Ele, um relacionamento de saber ouvir Ele, um relacionamento de entender como Ele se movimenta. E há outras pessoas que não querem ter um relacionamento profundo com Ele, simplesmente só serve Ele, mas não tem uma intimidade, um relacionamento profundo. Pastor, como assim? Quantos discípulos eram? 10 ou 12? E quantos tinham intimidade profunda com Jesus? Ué, mas eu não era 12? Mas o relacionamento profundo só era 3. Por quê? Isso tudo vai diante daquilo que você acredita e diante daquilo que você se dedica para ter um relacionamento com Ele. No encerramento desta campanha, Deus quer falar com você que o avivamento, ele tem que ser urgente. Pastor, qual é o significado da palavra urgente? O significado da palavra urgente significa aquilo que é prioridade para esse momento. Importante é quando nós temos tempo, nós vamos resolver ou vamos agir. Importante é uma coisa e urgente é outra coisa. O avivamento é urgente para se viver nos dias de hoje. O avivamento é urgente para se viver neste momento. Quando nós pegamos a temática da revista, nós vamos perceber que ela vai falar sobre o vento que está soprando sobre o vale de ossos mortos. Percebe que ali vai relatar sobre a história de Ezequiel. Deus conduz Ezequiel numa visão, numa revelação. Os ossos ali, de forma literal, não existiam. Deus vai conduzir o profeta a uma revelação, uma visão. Por quê? Era como Israel estava vivendo, como o povo estava vivendo. Estavam mortos, não havia vida. Deus conduz o profeta para que o profeta profetizasse diante de Israel. Por quê? Porque o povo estava aprisionado dentro do exílio. E Deus vai levantar o profeta Ezequiel para dizer para eles assim: sejam resistentes, sejam fiéis, sejam motivados, estejam atentos, estejam com as suas lamparinas acesas. Por quê? Porque nos dias de hoje existem pessoas que estão deixando a lamparina se apagar. A lamparina significa fogo. A lamparina significa presença.
estou com a minha lamparina acesa, eu não sou enganado. O profeta está profetizando vales de osso seco, pessoas mortas, pessoas distantes de Deus, pessoas que não têm a característica de Deus. O avivamento é urgente. O avivamento é para hoje. E nós vamos perceber na leitura do texto que eu fiz algumas características desse avivamento que é para se viver hoje. Não era para se viver lá no passado, é para se viver agora. Por quê? Israel, o livro de Atos dos Apóstolos, segundo os estudiosos, é o único livro que ainda está aberto. É o livro que ainda da Bíblia que não foi fechado. Pastor, por que o livro de Atos dos Apóstolos ainda está aberto? É simples, eu vou explicar mais à frente. Porque você pode escrever esse livro. Quando nós mencionamos a palavra Atos dos Apóstolos, o nome já é sugestivo. Esse livro vai mencionar sobre atitude e postura. Atos significa postura, atitude. E qual era a postura do povo que estava em Israel? Estavam mortos. Porque osso não respira, osso não manifesta, osso não reage. Precisamos nos dias de hoje viver um avivamento urgente. Porque o avivamento é prioridade para você. O avivamento é prioridade para mim. Ei, cadê uma igreja que espera, que aguarda e vai buscar um avivamento para hoje? Eu estou na introdução, porque eu não comecei a pregar ainda. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, já entendemos aqui que é um livro que vai falar sobre postura e vai falar sobre atitude. Uma coisa interessante, que alguns autores, pastor Marco, e o senhor tem ciência disso, que vai falar que o livro de Atos dos Apóstolos é o livro do Espírito Santo. Porque os apóstolos só vai mencionar só 2 apóstolos, e eram 12. Alguns estudiosos vão dizer que é o livro do Espírito Santo. É um livro para se viver nos dias de hoje. Não é só um livro para meditar. Não é só um livro para crescer. É um livro para você viver ele em prática real. Porque ele está aberto. Vira para o teu irmão e fala assim: ei, vamos escrever a partir de hoje. Vamos dar continuidade ao livro de Atos dos Apóstolos. Ao termo veemente. Veemente fala de algo vibrante. Veemente fala de algo vivo. Não tem como uma pessoa estar em Cristo, uma pessoa ter o Espírito Santo e ela não ser vibrante, ela não ser vivo. Você precisa reagir deste mundo mal que existe, porque a Bíblia vai dizer que o mundo já é do maligno. Ei, deixa eu te falar, o mundo só vai piorar. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, aí faz a diferença. O livro de Atos dos Apóstolos, ele vai mencionar a expansão da igreja. A igreja aqui vai dar crescimento, a igreja primitiva vai dar crescimento. Então Cristo, ele já tinha mencionado na sua palavra que ele iria mandar o Consolador. O seu povo não ficaria órfão. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você não é órfão. O Espírito Santo está sobre a tua vida. O Espírito Santo está sobre a sua família. Pastor, para quê? Para te consolar, para te sustentar, para poder te erguer, para te pôr de pé, para trazer alegria, te pôr firme. Da igreja primitiva. Mas só que Cristo entendia que a igreja não tinha como crescer sem que essa igreja fosse revestida. Quando nós falamos de revestimento, nós estamos falando aqui de uma capacitação dada pelo céu. Não é uma capacitação
da habilidade da tua faculdade. Não é uma capacitação pela tua vida profissional. Não é uma capacitação pela questão do teu intelecto. É uma capacitação do alto. Então, quando o versículo que nós lemos aqui vai falar, cumprindo no dia de Pentecoste. Pentecoste fala de 7 semanas de festa. O Pentecoste havia 50 dias depois da Páscoa. Pentecoste também se menciona a questão de uma grande colheita abençoada. Pentecoste também significa, e aqui o que eu acho mais fantástico de Pentecoste, é o triunfo de Cristo diante da morte. Ah, tu não pegou esse negócio aqui, eu acho que tu não acredita nisso não. Nós estamos falando de um homem que venceu a morte. Um homem que era 100% homem. Pastor, 100% homem? É, 100% homem. Pastor, prova na Bíblia. Ele saiu de uma mulher. Ele teve fome. Ele teve tédio. Se entristeceu, se alegrou. São características de ser humano. Pastor, mostra também que ele era 100% Deus. Ele saiu de uma mulher sem que a mulher tivesse contato com o homem. Atos dos Apóstolos, quando entra aqui, eu acho isso fantástico, Denis. Um homem que venceu a morte. Ei, deixa eu te falar uma coisa para você. Ei, para de se preocupar. Existe um Deus que venceu a morte. Ele pode vencer todas as tuas lutas. Ele pode vencer toda a tua adversidade. Ei, levanta a mão para o alto e adora Ele, glorifica Ele. Ei, exalte a Ele. Remada baixo, calabaixo, calabá. Atos dos Apóstolos também. Isso aqui é fantástico, pastor Marcos. Atos dos Apóstolos também é o manual do crescimento de todo discípulo de Cristo. Porque a gente fala de expansão. Expansão fala de explosão. Explosão fala de crescimento. Aqui não está falando só de questões espirituais, não. Essa expansão está falando de intelecto também. Porque quando o Espírito de Deus habita sobre nós, Ele é a essência da inteligência. A Bíblia vai dizer que Ele é o alfa e o ômega, o início de todas as coisas e o término de todas as coisas. Então quer dizer, a inteligência está nele. Quando você entende que você é cheio do Espírito Santo, a questão da tua massa cefálica, o teu entendimento ele amplia, vai ampliar. A tua visão empresarial vai ampliar. Porque a expansão é o crescimento. É um manual. Pega isso aqui. Manual não é para ter na livraria. Manual é para se viver. Por isso que Atos dos Apóstolos é o livro que ainda está aberto. Quando nós entendemos sobre a questão do livro de Atos dos Apóstolos, eu coloquei algo aqui interessante. O propósito do livro de Atos dos Apóstolos é defender a fé do cristianismo diante dos opositores. Deus começou a incendiar o anjo dessa igreja. Quando eu digo anjo dessa igreja, eu estou falando pastor. Pastor, isso não está na Bíblia, claro que está no livro de Apocalipse. As cartas ao anjo da igreja. Quem era o anjo da igreja? Os pastores. Então sempre Deus vai falar é com o anjo da casa, que é o pastor da casa. Percebemos que de um período de, eu acredito, de 3 anos para cá, Deus começou a incendiar o anjo dessa casa, o pastor Marco, com a questão do avivamento. Ele já mencionava, só que Deus começou a provocar nele, para que ele vivesse esse avivamento diário. Tanto é que é o que essa casa está respirando nos dias de hoje, porque é a direção que Deus deu para esta casa. E qual a intenção que Deus quer produzir nessa casa? Uma expansão. Dá uma olhada aí, do teu lado, vê se tem alguma cadeira vazia. Expansão é não ter nenhuma mais cadeira vazia. E eu vou mostrar para vocês aqui o que é cheio do Espírito, ser cheio do Espírito Santo. Porque tem algumas pessoas que pensam que ser cheio do Espírito Santo é simplesmente
Você recebeu uma manifestação no momento. Faz parte. Mas ser cheio do Espírito Santo tem características. Características que eu tenho que colocar em prática. Porque quando Ezequiel estava lá, Deus vai chamar Ezequiel. Agora, pega isso aqui. Ezequiel estava assumindo um ministério profético. Mas Ezequiel não era para ser profeta. Foi Deus que foi lá e mexeu no destino profético de Ezequiel. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Talvez Jesus nessa noite, Ele pode mexer no teu destino. Porque talvez tu está pensando assim: amanhã eu vou lá para o meu trabalho, vou cumprir o meu horário, e Jesus nessa noite te chamar para o campo missionário. E Jesus falar para você assim: larga tudo e vai para o campo missionário. Porque Deus mexeu. Porque é Ele que reina, é Ele que ordena, é Ele que direciona. O que eu sei ou o que eu acho não vale de nada. O que vale é a palavra. É a palavra. É a palavra. É a palavra. Porque a palavra, ela é lâmpada para a tua vida. A palavra é lâmpada para os teus pés. Ei, a direção de Deus para a tua casa aqui nessa noite. A direção de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Porque a palavra é lâmpada para os teus pés. Agora, eles precisavam agora fazer a expansão. Houve uma ordem de Cristo: ficai todos reunidos num único lugar, até que do alto sejam revestidos de poder. Foram revestidos do dunamis de Deus. Dunamis de Deus significa habilidade, capacidade e força. Ei, Jesus está falando que existem algumas pessoas aqui que precisam de força para poder se levantar. O Espírito Santo de Deus está dizendo aqui que existem algumas pessoas aqui que precisam de capacidade do céu para poder resolver alguns embaraços que está envolvido. Quando nós olhamos para o versículo 1, e cumprindo-se no dia de Pentecostes, percebe aqui que foi depois do dia de Pentecostes, porque eles já tinham celebrado a festa, Gabriel. Então, como eles estavam? Acabou de celebrar 7 semanas de festa. Eles estavam como? Se eu estivesse lá no Rio, eu iria mencionar a palavra, estava igual pinto no lixo. Se eu estivesse lá no Rio, como eu estou aqui em São Paulo, não vou mencionar. Eles estavam simplesmente só alegres, porque comeram, beberam muito, dançaram muito. Sabe o que é interessante? Que tem pessoas nos dias de hoje que está dentro da igreja e não dança. Deixa eu falar com você. A dança, ela é uma das demonstrações de alegria, porque Miriam dançou. Eu poderia te mostrar vários momentos aqui que o povo de Deus dançou. O interessante é que até o rei dançou, Davi. E a mãe e a esposa dele, Mical, que estava na sacada, ela foi e criticou, falou: que isso, um rei dançando? São os questionadores que muitas das vezes estão do teu lado. Porque cada um se alegra em Deus da sua forma. É porque tem pessoas que é expansiva. Tem pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Quando ele está cheio do Espírito Santo, gaúcho, ele quer ser expansivo. Ele quer, na verdade, declarar, manifestar tudo aquilo que está dentro dele. Por isso que era depois da festa. Era depois de um momento de grande alegria. Aí veio o revestimento. Por quê? Foi depois da festa. Porque eles estavam com o coração abertos. Eles de fato queriam receber aquele revestimento. Porque a igreja aqui em Atos Apóstolos, ela ia expandir. A igreja primitiva, ela ia expandir, ela ia crescer. Aí no texto bíblico vai falar, primeiro, Judeia, Roma. E quando termina vai falar o confim das terras. Porque ela precisava receber esse revestimento de poder, essa capacitação dada por Cristo, essa capacitação dada pelo Espírito Santo, porque os dias eram maus. Eles iriam começar a pregar o evangelho em Roma.
Roma era um governo opressor. Você conhece algum governo opressor? Você conhece? Aqui no Brasil, gente, é opressor. Você não pode se expressar. Você não tem a livre expressão. Eles iriam passar por isso. Então Jesus, sabedor disso, ele fala assim: vocês precisam de uma capacidade, uma capacitação. Vocês não podem ir da forma que vocês estão. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem lutas que você está lutando, e você está lutando com a tua inteligência, está lutando com a tua habilidade. É por isso que você não tem êxito. Porque eu tenho que fazer uso da capacitação que o Espírito me deu. Uma das capacitações que o Espírito me deu foi dons. A Bíblia vai mencionar 9 dons. E como nos dias de hoje, pessoas não procuram mais os dons que é dado por Deus, porque esses dons é para ser vivido nos dias de hoje. Esses dons é para ser desfrutado nos dias de hoje. Esses dons é para o crescimento da igreja. A igreja nos dias de hoje estão caminhando em lados opostos daquilo que a Bíblia está direcionando. Mas percebe que Cristo vai dizer para eles: tem que ficar reunido no mesmo lugar, até que o do alto seja revestido. Porque o texto bíblico vai dizer que eles tinham que ficar reunidos no mesmo lugar? Porque tem muita gente se distraindo com coisas que não deveria se distrair. Então dentro do cenáculo era só oração. Hoje talvez você diga assim: eu vou ter uma vida de oração na minha casa. E a televisão? E o celular? Se eu estivesse lá no Rio, aqui não acontece isso? E os fofoqueiros? Lá no Rio tem fofoqueiro, aqui não tem não. Porque tem gente que, em vez de tomar conta da sua vida, tomando conta da vida dos outros. Só que quando você toma conta da vida dos outros, a vida dos outros continua andando e a tua fica parada. Mas a proposta de Atos dos Apóstolos era crescimento, era expansão. Quando eles dizem revestimento, eles estavam dizendo assim: eu também vou revestir as tuas emoções. Porque tem muita gente nos dias de hoje sendo paralisado por questões emocionais. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus te chamou para dentro da igreja para você, na verdade, achar ou não deixar de achar. Jesus te chamou dentro da igreja simplesmente para você servir. Ficaste todo revestido. Quer dizer, eles precisavam de uma capacitação, porque os dias eram maus. Eles iriam agora pregar dentro do governo romano, um governo de espada, um governo que não obedecia e não acreditava em questões espirituais. Então eles revestem, o Espírito Santo vai revestir eles, para que eles aguentassem situações difíceis. Situações difíceis viria na caminhada. Ninguém falou para a gente que seria fácil. Mas a Bíblia vai dizer: Pai, eu oro para que não tire eles do mundo, mas para que seja com eles. A palavra diz: no mundo terás aflição, mas tenha ânimo, tenha ânimo, tenha ânimo, tenha ânimo, tenha ânimo, tenha ânimo, glorifica. Um dos papéis do Espírito Santo é te dar ânimo, é focar você naquilo que pode fazer você crescer. Ânimo é estar de pé, ânimo é estar acordado, ânimo é estar alerta. Ei, o Espírito Santo está dizendo para você: eu vou te inflamar nessa noite, eu vou te levantar nessa noite, eu vou suprir as tuas necessidades. Adora Ele, glorifica Ele.
Primeira característica do Espírito Santo: ficar em todos reunidos. Primeira característica do Espírito Santo: unidade. E tem um negócio aí que a pessoa diz que tem o Espírito Santo, está cheio de Espírito Santo. É uma pessoa que não tem unidade com ninguém. É uma pessoa que não tem unidade com ninguém. A Bíblia é bem clara quando diz: ficai todos reunidos. Deixa eu falar com você. Você que gosta de viver, ficar sozinho, não gosta de ter relacionamento com as pessoas, é bom tu avaliar a tua vida com Deus. Porque uma das estratégias do diabo é isolar as pessoas. Por quê? Porque quando você é isolado, você é uma presa mais fácil para que o diabo, na verdade, comece a oprimir a tua vida, a fazer você desistir. Ei, a ordem era: ficai todos reunidos no mesmo lugar. Por quê? Porque quando eu estou unido, eu avanço com mais força. O grande problema é que quando nós escutamos essa nomenclatura de unidade, aí você diz assim: pastor, eu confiei nas pessoas, as pessoas me traiu. O problema é que tu fica contando tua vida para todo mundo, pô. A unidade não quer dizer que a pessoa tem que saber do íntimo da minha vida, porque eu só conto os meus segredos com quem sonha comigo. Eu só conto os meus segredos com quem chora comigo. Eu só conto os meus segredos com quem se alegra comigo. Mas a ordem é ficar reunido. O interessante é que é ficar reunido no mesmo lugar. Eles têm que ficar na unidade. Por quê? Porque é na unidade que o Espírito Santo se move. Aonde estiver 2 ou 3, eu quer? Eu quer? Unidade. Eram 12, 3 mais íntimos. Unidade. A igreja caminha em unidade. Porque a igreja unida, ela é mais forte. E existe um texto muito interessante, que é Mateus, coloca para mim por favor aí. Mateus 16, 18. Ali vai mencionar, Mateus 16, 18. Vai mencionar que as portas do inferno não vai prevalecer contra quem? Também eu te digo que tu és Pedro. Somente esta pedra edificarei a mim o quê? E estas portas do o quê? Não vai o quê? Contra o quê? Vira para o seu irmão e fala assim: você é a igreja. Mas a igreja, ela anda em unidade. A igreja anda em obediência. As portas do inferno. E por que existem pessoas nos dias de hoje que diz ser cheio do Espírito Santo ou teu Espírito Santo e anda atribulado? Olha lá, o inferno não vai prevalecer. O inferno vai continuar inferno. Os demônios vão continuar demônios. Mas se eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho equilíbrio. Se lembra da expansão? Se lembra de veemente, vivo? Se lembra? Porque quando eu estou vivo, eu identifico a revelação do texto. As portas do inferno. As portas do inferno não vai tirar a paz dentro da minha casa. As portas do inferno não vai tirar a paz no meu trabalho. Mas pastor, eu estou desempregado. Mas eu te garanto que um pão você tem para comer. O grande problema é que você está numa fase da vida desempregado. Aí nessa fase da vida você quer comer caviar. Deus só vai mandar provisão diária, gente. É que a gente tem que entender o ciclo. Nós estamos no término da campanha, que é o ciclo de quê? De dezembro. Percebe aqui que nós falamos de ciclo, nós falamos de provisão. Dezembro, pelo menos esse ano, eu fui no mercado lá no Rio. O bacalhau estava 122, eu achei até 139 reais. Eu botei de lado, eu falei assim: eu vou arrumar um peixe qualquer, vou meter sal nele, salgar ele 2 dias e vou falar que é bacalhau, porque não dá para comer. Não dá. Aí, nós já estamos profetizando dezembro. Talvez chegando em dezembro, está amarrado em nome de Jesus, mas você pode estar num momento de processo. Não é para comer bacalhau, vai para casa do pastor Marco, pô. Porque lá tem bacalhau, tem caviar, lá tem tudo. Vá para a casa dele. Por quê? Porque é um processo.
tu vai ter o pão diário, porque é no pão diário que Jesus vai te ensinar a você, na verdade, escalar coisas grandes. Quando ele diz ali, Mateus 16, 18, ele está falando aqui de 3 coisas que o Espírito Santo ele vai ratificar sobre as nossas vidas. A primeira coisa é a questão da edificação, porque ali falou portas e falou igreja. Edificação. Edificação sobre a pedra. Por que pedra? Porque pode vir um vento que for, a pedra não se abala. Edificação está falando de construção. Um dos papéis do Espírito Santo é construir você uma melhor pessoa. Um dos papéis do Espírito Santo, quando diz evoluir, você precisa evoluir no caráter. Eu preciso evoluir no meu caráter. Essas portas do inferno não vai prevalecer quando eu estou cheio do Espírito Santo. Aí eu tenho caráter, eu tenho dignidade. Sou a pessoa que compro e pago. Lá no Rio, Itaquera não tem isso. Tem pessoas que vinham para a igreja por aqui, mas aí começou a fazer umas continhas aqui, ela já não vem por aqui, ela dá a volta e vem por ali. Lá no Rio acontece isso direto. Aqui em Itaquera não acontece isso, porque nós estamos falando de edificação e construção. Como é que nós vamos construir, edificar algo? Porque construção está levando o quê? Tirar você do patamar que você está e levar você para um patamar acima. Mas estamos falando de uma construção sólida, não castelos construídos numa areia. Avivamento urgente. O avivamento não é só uma manifestação de poder. A manifestação do poder faz parte, mas essa manifestação do poder, ela precisa se manifestar em algo sólido, algo consistente. E aonde ela se manifesta? Na minha vida e na tua vida. Mas se tiver com crises existenciais, ninguém me ama, ninguém me quer, estão falando mal de mim, são pessoas fragilizadas. O Espírito Santo, ele quer limpar as tuas emoções, ele quer te curar nessa noite, ele quer te levantar nessa noite, ele quer te fazer forte, quer fazer você forte. A segunda coisa, vai falar de estrutura. Estrutura fala de organização. O Espírito Santo é inteligente e por isso, ele habitando dentro de nós, ele nos faz ser inteligente, porque a Bíblia vai dizer que nós somos a imagem e semelhança dele. Quando a Bíblia diz que a gente somos imagem e semelhança dele, a Bíblia está dizendo assim, extraído dele. Se eu sou extraído dele, aquilo que está nele está em mim. Eu sou extraído, tirado dele. Quando nós aqui falamos sobre a questão da estrutura, é uma organização. Por que existem pessoas que estão cheias do Espírito Santo, mas devem igual não sei o quê? Tem pessoas que é igual uma centopeia com cartão. Quantas pernas tem uma centopeia? Você sabe? É muita perna, né? Se você é só um, para que você precisa de uma opção de cartão? Tu quer dar volta no mercado? É isso? Aí talvez você diz assim, pastor, eu sou um microempreendedor e eu preciso de 5 cartões, porque um cartão meu vence no dia 5, outro vence no 15, outro 25, aí tudo bem, porque isso é estratégia, porque você na verdade é um profissional liberal, então você precisa ter estratégia. Agora, trabalha lá para o português. Quando a gente diz trabalho português, não é desclassificando o português, é que trabalha de carteira assinada. Para que precisa de 5 cartão de crédito? Quem precisa de 5 cartão de crédito? Porque quer dar volta, porque uma hora fica devendo. Quando nós falamos ser cheio do Espírito Santo, estrutura fala de organização. Sabe por que eu toquei nisso aqui? O Espírito Santo me conduziu aqui nas finanças, porque existem pessoas que não rompem na vida espiritual, porque essas pessoas estão acorrentadas financeiramente. E financeiramente, quando eu falo financeiramente, é porque lá no subconsciente os cobradores estão. Você deve isso, você deve aquilo. Não tem como você na verdade ser livre em Deus. São correntes, são prisões. Mas as portas do inferno não vai prevalecer quanto a igreja cheia do Espírito Santo. E aí vai falar de crescimento. Isso aqui é interessante.
Crescimento fala de qualidade, fala de volume. Porque não tem como ser cheio do Espírito Santo e não ter qualidade no culto, não ter qualidade na entrega. Tem muita gente entregando simplesmente isso aqui, ó, porque ele diz assim: eu não preciso disso. Tu não necessita não? O Espírito Santo que dá o fôlego da vida. Vocês já escutaram aquela música que diz assim: se desligar a tomada? Quem aqui já escutou? Se desligar a tomada. Aqui, ó, já escutou? Se desligar a tomada, não come, não bebe, não dorme, não prega, não canta. Não é assim, ó, a musiquinha? É ele que dá o fôlego da vida. Nós estamos falando aqui de crescimento, qualidade com volume. Eu preciso ter qualidade no meu culto. Eu preciso ter qualidade na minha entrega. Eu preciso ter qualidade no relacionamento com a minha esposa. Eu preciso ter qualidade no relacionamento com o marido. Eu preciso ter qualidade no relacionamento com o pastor. Eu preciso ter qualidade no relacionamento com a natureza. Pastor, como assim? Tem pessoas que às vezes comem um sorvetinho, uma balinha. Aí o que faz com o papel? Bota no bolso, bota na bolseira do carro ou joga na rua. E depois tu fica orando pela cidade, que deu enchente, pessoas morreram, pessoas perderam casa. Tem que ter qualidade. O Espírito Santo, quando nos enche, ele vai nos capacitar para que a gente tenha uma vida digna sobre a terra, para que a nossa vida seja eficiente sobre a terra. A manifestação espiritual é uma consequência daquilo de que você é. É uma consequência do teu comportamento. No início da campanha em São Paulo, eu preguei avivamento como estilo de vida. Quando eu sou cheio do Espírito Santo e quero me colocar na posição de ser cheio por Ele, a primeira coisa que Ele faz é mudar a vida. Sabe aquela questão é poleta que se fala? Aquele negócio de areia? É poleta? Hã? Ampuleta. A primeira coisa que Ele faz é virar. Quando nós entendemos isso, a gente precisa entender aqui. Pastor, alguns significados do avivamento. Dentro da etimologia da palavra avivamento, é trazer novamente o prazer com o relacionamento com Deus. Pega isso aí, anota isso aí, gente. Anota isso. Eu estava lá em Campinas, agora me lembro onde eu estava, esse mês, lá no Paraná. E aí o pastor da igreja falando: anota. Olha que coisa interessante. Alguns aqui, quando foram para o colégio, levavam caderno e caneta e lápis. Amém ou não amém? Quem faz faculdade aqui, leva papel, caneta e leva também um bloco de anotação, talvez no iPad, por aí. Amém ou não amém? Amém? Agora, por que você anota? Porque te interessa. Mas as coisas de Deus não te interessam, porque tu não anota. É simples assim. A gente só anota aquilo que interessa a gente. O que não interessa é porque, de fato, a igreja nos dias de hoje, ela não quer ter um relacionamento pleno com o Espírito Santo. Ela quer viver só de visitação. Vem para a igreja, o ministério de louvor se consagra a Deus, o pastor da igreja se consagra a Deus. Então, com certeza, o Espírito de Deus vai tomar a casa. Mas quando vai para dentro da casa, está numa miséria espiritual. Guerra, contenda, confusão, disse-me-disse, doença, desemprego. Pastor, você não vive essas coisas, então você não é humano. Sou humano sim, mas quando é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo, na verdade, ele te coloca de pé dizendo assim: meu filho, continue caminhando, porque isso aí vai passar. O avivamento, pastor Marco, pega essa aqui o senhor vai gostar. O avivamento dentro do grego, ele fala sobre receber uma nova chama que se apagou. É a revista. O avivamento no grego é receber uma chama que se apagou. Pastor, por que a chama se apagou? Cartão de crédito, envolvimento. Aqui é SUS, negócio, é SUS também? Vai no SUS e às vezes não tem um problema resolvido. Vai talvez na subprefeitura, tem subprefeitura aqui, para poder resolver um problema e acaba não resolvendo. As coisas do dia a dia vai envolvendo e vai nos incumbindo
a gente não acreditar e não avançar mais. Mas o avivamento, ele vem para incendiar uma chama que se apagou. O avivamento dentro da raiz também é uma renovação espiritual, que vai gerar uma vida de dedicação total a Deus, no individual e no coletivo. Por que no coletivo? Por causa da comunhão. Porque as brasas se juntam e aí o fogo de Deus vem sobre as nossas vidas. E aqui eu começo a encerrar. Daquilo que o Espírito Santo vai promover é a questão da expansão. Vira para o teu irmão e fala assim: o Espírito Santo, ele produz expansão. Dentro da raiz da palavra expansão está a palavra efusão. E o que significa a palavra efusão? Derramamento. O Espírito Santo, ele quer derramar. Por quê? O Espírito Santo quer ser ativo. Derramar fala de ser ativo. Derramar fala de ser vivo. Derramar fala de ser vibrante. Derramar fala de você ser cheio. Ser cheio. Ser cheio. Ser cheio. Ser cheio. Se você quiser ser cheio, você já tinha se expressado, você já tinha levantado a mão, você já tinha se colocado de pé, você já tinha abrido um sorriso. Ser cheio, ser cheio, ser cheio, ser cheio. No versículo 2, e de repente veio do céu um som, como de um vento. Então a gente percebe aqui que havia uma manifestação local de som, como de, não está falando que é. Pastor, por que o texto então, como o senhor explicou um pouco atrás, ele vai se declarar aqui de uma forma figurativa? Porque nem todos que estavam dentro do cenáculo teve um relacionamento com Jesus. Os discípulos que tiveram um relacionamento com Jesus, Jesus já tinha, na sua mentoria, no seu discipulado, falado com eles: eu irei, mas virá o Consolador. Nem os 12 tiveram esse treinamento, porque entrou um apóstolo no lugar de Judas. Ele não pegou esse treinamento. Só 11 tinham pegado esse treinamento. Agora, os 108 aproximadamente que estavam no cenáculo, eles não tiveram contato com Cristo. Sabe aquele contato pessoal? Me dá teu braço aí. Aqui, esse contato aqui, de pele com pele. O que precisa a igreja nos dias de hoje é ter esse contato de pele com pele. Tá vendo aqui que eu estou esfregando a minha pele na dele? Tá esquentando aí? Tá esquentando? É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, quando a gente tem contato com pele, ele nos aquece. Aí não vai ter pessoas frustradas. Porque frustração, ele está na raiz de abandono. Porque a pessoa se sente abandonada. O Espírito Santo está dizendo assim: eu quero ter contato com você de pele com pele. Obrigado. Quando está dizendo dessa capacitação, dessa manifestação de um som como de um vento, está lá no texto. Ali é uma forma figurativa de uma demonstração milagrosa sobre aquele lugar, porque ali era o próprio Espírito Santo enchendo aquele lugar. Era uma pessoa que estava enchendo a casa. Mas tem pessoas que não acreditam que o Espírito Santo tem contato pele com pele, porque são pessoas que não se dedicam a Ele. Dedicação ao Espírito Santo não é só vir para a igreja 2 dias na semana. É ter uma vida de oração em casa. É ter uma vida de leitura em casa. Se hoje a gente falar que tem que jejuar, vai todo mundo embora, né, pastor? Hoje as pessoas querem fazer jejum de televisão. Se a gente falar para fazer jejum de 3 dias só na água,
Pastor Marco endoidou o cabeção, mas quer ter um contato pleno com ele? Quer ter um contato de pele a pele com ele? Porque ele é uma pessoa. Tem que ir profundo. Tem que ir no relacionamento profundo. Ali vem como de um som. O que houve foi uma manifestação humana dentro do local. Mas como veio? Como de figura? Porque eles ainda não entendiam ainda Israel. Eles não tinham um relacionamento profundo ainda, Israel. Então Deus, Ele vai se revelar para alguns, não na totalidade. Por quê? Porque ainda falta relacionamento pleno. E às vezes pode trazer confusão à pessoa, na mente da pessoa. Como o Espírito Santo tem contato pele com pele? Claro que tem. Quantas das vezes você está no louvor, está na mensagem, aí você sente um arrepio. E esse arrepio não é de emoção, esse arrepio é do Espírito. Quantas das vezes você está em casa, está no teu trabalho, e você começa a chorar. Já aconteceu isso aqui com alguém? Porque sente a presença. É do contato de pele com pele. Por que do contato pele com pele aquece? Eu só vou chorar por ser motivado por algo. Quando nós entendemos aqui como um som, como de um vento, veemente. Veemente é vivo. Esse veemente é uma característica de uma pessoa. Impetuoso. Esse impetuoso aí que está falando de arrebatamento, envolvimento. É uma característica também pessoal de uma pessoa. Veemente e impetuoso são características humanas. Por que rápido? Porque ele quer te impulsionar a você sair do estágio que está e ir para o estágio ao qual ele deseja. Ele toma a casa, envolve a casa, ele vai gerar unidade na casa, ele vai gerar obediência na casa, ele vai gerar presença na casa, ele vai gerar envolvimento na casa, ele vai compartilhar. Pastor, quem é cheio do Espírito Santo compartilha, claro. Porque se você está vivendo experiências boas, você quer compartilhar. Quem é cheio do Espírito Santo evangeliza pessoas. Quem é cheio do Espírito Santo fala do amor de Deus para pessoas. Eu estava lá no Paraná, numa cidade de 5.000 habitantes. Aí eu fui comprar um xarope, pastor, porque peguei chuva, vento e sol, tudo ao mesmo tempo lá. Carioca não dá para pegar isso tudo, né? Aí eu estou na farmácia, a dona da farmácia, eu fui saber depois, olhou para mim e falou assim: o senhor é o pastor que está na cidade? Eu falei: é, está a cidade toda aí falando do senhor aí. Eu falei: glória para Deus. Ela olhou para mim, eu olhei para ela, eu olhei dentro do olho dela, ela começou a chorar. Eu dentro da farmácia da mulher, desculpa, da irmã: pastor, perdi tempo, toma Jesus, porque quem é cheio do Espírito Santo quer compartilhar. Pastor, está no texto? Claro que está. Pedro, quando foi revestido pelo poder, ele não se inquietou nele, ele quis compartilhar. Foram 3 almas, 3.000 almas. Quem é cheio do Espírito Santo compartilha. Quem é cheio do Espírito Santo não é uma pessoa 007 não. Vem para a igreja sozinho, não fala do amor de Deus para ninguém, não convida ninguém, não compartilha com ninguém. Mas pastor, eu não sei pregar. É só ter testemunho, porque o testemunho é uma mensagem, o testemunho é uma pregação. Porque quem é cheio, porque está falando aqui, ó, não é eu que digo, é o texto. O texto está lá, no versículo 2, eu já estou terminando. Impetuoso. Impetuoso está falando o seguinte, de algo intenso. Se eu sou intenso na busca por Deus, eu quero compartilhar aquilo que eu estou vivendo de bom. Impetuoso, e encheu toda a casa daqueles que estavam sentados naquele lugar. Percebe ali que eles estavam sentados. Pastor, eu gosto disso, quando o texto fala sentado. Por que sentado?
O texto não poderia estar em pé? O texto não poderia estar correndo? O texto não poderia estar deitado? Por que está sentado? Porque eles estavam de prontidão, esperando que o Espírito Santo tomasse a casa. Por que eles estavam sentados? Para que eles estivessem com ânimo, porque em pé cansa. Jesus é tremendo, botou sentado para que eles estivessem disponíveis quando o Espírito Santo descesse no local. Porque o Espírito Santo não falou quando viria, ele só falou assim: eu vou descer. Se fica em pé, ia ficar cansado. Então o Espírito Santo, Israel, bota ele sentado para que quando o Espírito Santo tomasse a casa, ele estivesse disponível na totalidade para poder receber e ter uma comunhão com ele. Se coloque de pé, porque aqui eu encerro. Eu não sei você. Eu não sei você. Avivamento urgente. Urgência é aquilo que eu entendo que eu tenho que fazer agora. Importante, eu resolvo quando eu tiver tempo. O avivamento é para se viver hoje. O avivamento é para se viver agora. As manifestações dos dons é para se viver aqui, não é para se viver lá. É para viver aqui. A igreja precisa ter sede de buscar a presença de Deus. A igreja precisa ter sede de não ficar simplesmente na visitação. Vem para o culto, há uma manifestação, visitação. Eu quero, na verdade, viver mergulhado no óleo. Eu quero, na verdade, viver mergulhado na estação do céu. Cadê quem acredita? Cadê quem acredita? Cadê quem acredita? Começa aí a adorar Ele. Começa a adorar Ele aí. Começa a adorar Ele aí. Se desliga de tudo aqui dentro. Se desliga de tudo aqui dentro. Agora é você e Deus. Agora é você e Deus. Agora é você e Deus. Busca Deus agora. Busca agora Deus agora. Faz a tua oração aí. Abre o teu coração aí. Se você quiser sair do teu lugar, vem aqui para o pé do altar. Você que quer viver nessa noite um pacto com Deus, você quer viver numa dimensão mais profunda, sai do teu lugar. Vem aqui para o altar de Deus. Vem aqui para o altar de Deus. É veemente. Veemente. Se bote à disposição. Se bota à disposição. Se ajoelha aqui e bota a mão no pé do altar. Se ajoelha, se ajoelha, se ajoelha. Porque o Espírito Santo de Deus vai tomar casa. O Espírito de Deus vai tomar casa. É veemente, é veemente, é veemente. É algo vivo. É algo vivo. É algo vivo. Cheguei, calá. Gabriel. Cheguei, calabababá. É algo vivo. Deixa o Espírito Santo te tocar. O Espírito Santo vai tocar em pessoas aí. Pessoas vão começar a ser cheias do Espírito Santo. As lágrimas vão vir. A presença vai vir. Deixa de tocar. Deixa de tocar. Deixa de tocar. É o último dia da campanha. Tem uma ação diferente nessa noite. Se expresse diferente nessa noite. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Faz a obra redentora nessa noite, Espírito Santo. Faz a obra, Espírito Santo, de milagres, de prodígios, de sinais. Toca, Espírito Santo. O Espírito Santo vai tocar como fogo. Ele vai tocar como fogo. Ele vai tocar como fogo. Ele vai tocar como fogo. Tu vai ser cheia. Tu vai ser cheia. Tu vai ser cheia.
Tu vai ser cheia. Tu vai ser cheia. Cheia, 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 cheia. Derrama sua glória. Cheia, 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 cheia. Cheia, cheia, cheia. Cheia, 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 cheia. Deixa o Espírito de Deus, deixa o Espírito de Deus te tocar. Você que fala em línguas, começa a falar em línguas. Você que fala em línguas, começa a manifestar em línguas. Fala línguas, fala línguas. A manifestação nessa noite, a manifestação de poder nessa noite. Vem, Espírito Santo. E calabaxe, que calabaxe, que deverá. Manifesta, 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 manifesta. Manifesta, 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 manifesta. Pega a cadeira, pega a cadeira, pega a cadeira. Pode sentar, pode sentar, pode sentar. Manifesta, 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 manifesta. Seja cheio, 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 cheio. Vai cair, vai cair, vai cair. Segura aí, segura aí. Manifesta, manifesta. Seja cheio, 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 cheio. Vai, 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 vai. Cheio, 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 cheio. Cheia, 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 cheia. Cheia, 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 cheia. Cheia, 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 cheia. É o reino. Cheia, 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 cheia. Cheia, cheia, cheia. Cheia, 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 cheia. Teu é o reino. Teu Cheia, o poder cheia, 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 cheia. pra sempre. Amém. Teu é o reino. Teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino. Teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Queridos, nós estamos no término da campanha, não de uma vida plena com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo diz para algumas pessoas aqui: a senhora quer viver algo diferente no relacionamento com o Espírito Santo? Sim ou não? Sim. Como a senhora vai viver algo novo com as mesmas atitudes? O Espírito Santo diz para a senhora hoje: tenha uma ação diferente. Pastor, eu posso ter uma ação diferente aqui? Pode. Sair do lugar que a senhora está e toca ali no altar, porque Deus vai falar algumas coisas com a senhora. Agora, quem quer ficar com a mesma situação de vida, continua no mesmo lugar que está. Porque quando a gente toca no pé do altar, a gente começa a perder, começa a entender que a gente perde com o Espírito Santo. Seja cheia. 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 Cheia, 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 cheia. Cheia, cheia,
cheia, cheia. Seja cheia, cheia, cheia. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, cheio, cheio. Muda, muda, muda por dentro, muda por dentro, muda por dentro. Recebe agora um toque do Espírito Santo. Sente o fogo de Deus. Sente o fogo aí. Sente o fogo aí. Olha o fogo. O fogo, 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 fogo. Que os fazem se prostrar. Toca lá na filha do pastor Marcos. Toca nela lá. E os fazem cantar santo. O que é aqui, ó. que Alô, os alô. anjos Aqui, aqui. O que fazem se prostrar. O que é que os anjos veem? Os fazem cantar santo. Aqui nela. O que Começa, é alô. que os anjos Começa agora a dizer para ela: só seja cheio. Seja cheia. Seja cheia. Seja teia. Seja cheia. 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 Deus vai te levar para um novo tempo. E dentro desse novo tempo, alô, 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 alô. E dentro desse novo tempo, Deus vai começar a te usar em profecias. Deus vai começar a te usar em atos proféticos. O Espírito de Deus diz para ti: não fique preocupada, porque existirá alguns lugares que você estará e você pode se sentir constrangida. Veemente, vivo. Aquilo que mexe na estrutura do teu pai e da tua mãe é a mesma estrutura que mexe sobre a tua vida. Seja cheia, seja cheia, seja cheia. Recalabá, cheque, calabá, cheque, calabá. Recarabá, soquere, balabá, chequere, balabá. Dois proféticos, 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 cheia, 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 cheia. Seja cheia, 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 cheia. Cheia, 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 cheia. Vem o fogo de Deus, vem o fogo de Deus, vem o fogo de Deus, vem o fogo de Deus. Cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo, cheia, cheia. Movimento Espírito Santo, 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 movimento, nome mais lindo que eu conheço, movimenta, 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 movimenta. Movimenta, 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 movimenta a estrutura, movimenta a estrutura, movimenta a estrutura, movimenta a estrutura. Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Seja cheia, seja cheia, seja cheia,
Seja cheia. Qual é o som? Seja cheia. Qual é o som? Seja cheia. Deus desce Movimenta, na movimenta, terra. movimenta, movimenta. Qual é o som? Movimenta, Qual é o movimenta, som? movimenta, movimenta. Movimenta. Esse Receba é o agora som. a capacitação do Espírito. E seja cheia. Esse é o som do carpinteiro bater a porta. O carpinteiro bater a porta. Qual é o som? Qual é o Espírito som? Santo, Qual é o som? quebra Quando Deus algumas estruturas internas. Espírito Santo, quebra algumas estruturas internas. Quanto bloqueio, quanto bloqueio. Eu quero agir, filha minha, mas você tem que deixar eu agir, porque a minha palavra diz, filha: eis que estou à porta e bato. Eu sou educado, filha minha. Eu só entro aonde me dá liberdade. Mas nessa noite eu dou um sinal sobre a tua vida, quebrando algumas resistências. E eu quero fazer uma grande obra. Você ser cheia do Espírito. Não só ouvir falar, sentir as experiências que eu tenho para ti. Agora, filha minha, tu vai sentir um fogo sobre a tua vida. Venha fogo. 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 Seja cheia. Seja cheia. Seja cheia. Seja cheia. Seja cheia. 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 Cheia, 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 cheia. E esse é o som. Lado de dentro eu abro a porta. E esse é o som. Lado de dentro eu abro a porta. Lado de dentro eu abro a porta. Esse desce com poder, Espírito Santo. E esse é o som. Lado de dentro eu abro a porta. Lado de dentro eu abro a porta. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Enche o Espírito Santo. Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é Se o expresse som? na Qual é presença o do som? Senhor. Quando Se expresse na Deus presença do desce na Espírito. terra. Se expresse na Qual é o presença som? do Qual é o Espírito. som? Deixa o mover do Senhor. E esse é o som. Carpinteiro bater na porta. O carpinteiro bater na porta. E esse é o som. O carpinteiro bater na porta. O carpinteiro bater
Enche Espírito Santo, enche Espírito Santo. Transborda Espírito Santo. Faz marcas profundas, Senhor. Faça marcas profundas nesta noite. Oh, remanda la bassore, canta la